Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa, O que diz Kardec. Hoje conosco, mais uma vez, nosso companheiro Milton Felipelli. Como está, Milton? Estou bem, estou pronto aqui para o nosso trabalho. O que diz Kardec sobre... Hoje... Nosso abraço fraterno a todos. Hoje há uma questão aqui que nos foi encaminhada, Milton, que diz o seguinte, e eu acho que é uma dúvida, inclusive, de muitos que nos assistem. Anjos da guarda e espírito protetor são a mesma coisa? Podemos saber quem é o nosso protetor espiritual? Eu acho que essa é uma questão que muitas pessoas que, pelo menos eu conheço, frequentam o centro espírita, querem saber, se possível, até o nome do seu protetor espiritual, né? Tá bem, então não há dúvida nenhuma que a busca do conhecimento ela é válida e está na conformidade com o nosso aprendizado, até por uma questão de ordem prática, que nós temos que saber usar. E como nós vamos falar hoje, vamos comentar. Então vamos começar dizendo o seguinte, o termo anjo guardião pertence à religião católica e se refere exatamente ao ser que pode nos proteger. O anjo é uma figura exemplar ligado com a ajuda e a cobertura espiritual que se dá. Até existem vários contos, histórias referentes aos anjos que, digamos, salva a vida de uma ou mais pessoas, situações de acidentes, desastres, acontecimentos. Então, é uma coisa bastante interessante esse estudo. E o termo protetor espiritual está mais consentâneo com a doutrina espírita, porque foi o que Allan Kardec conseguiu apurar da natureza das questões que ele levantou e a natureza das respostas que ele recebeu dos espíritos superiores quando o ajudaram a escrever o livro dos espíritos. Do ponto de vista doutrinário, podemos dizer assim, sim, anjo da guarda e espírito protetor representam a mesma coisa. Então, a partir desse princípio. Agora, qual é o papel do protetor espiritual? O Espiritismo ensina que ao reencarnar, o espírito recebe uma proteção através da presença constante de um outro espírito, claro que está numa melhor condição do que o reencarnante, para protegê-lo. Como é que o protetor protege? Ele não protege com as mãos, segurando coisas para defendê-lo. Não é assim que funciona. O protetor, ele protege através da ligação de pensamento, porque ele serve, digamos assim, para aconselhar, para sugerir, para advertir, para admoestar muitas das vezes. Então, através do aconselhamento, ele sugere ao espírito o quê? Sugere o espírito proceder bem. Nunca um protetor espiritual vai recomendar ao protegido que faça uma coisa inadequada, uma coisa má para si. Ao contrário, vai recomendar tudo de melhor, de bom e de melhor. Então é o que nós precisamos primeiramente saber. Como é que o protetor protege? Muitas pessoas têm a ideia de que nós temos muitos protetores, e pode ser que sim, mas um deles, digamos, o primeiro, é aquele que se destina a servir como protetor espiritual mesmo, na encarnação. Os demais são para, digamos, acontecimentos, circunstâncias, e talvez nem tenham a mesma qualidade espiritual do protetor nosso espiritual. Esse está sempre ligado com o seu protegido. Pena que nós não pensamos nisso. Nós desligamos a nossa antena dessa ligação com o nosso protetor espiritual. Nós deveríamos tomar o cuidado na vida e realmente, antes de fazer as coisas, pedir uma inspiração, porque é através da inspiração que o protetor espiritual pode nos ajudar. Inspiração.
Ô Milton, então, dentro do que você está falando, pode acontecer desse espírito protetor se afastar de nós definitivamente por nós não ouvirmos as suas intuições, os seus conselhos? Bom, eu penso que jamais o protetor espiritual, como é que se costuma dizer, desiste do seu protegido, por pior que ele seja, porque realmente ele assumiu essa responsabilidade espiritual. Assumida, ele vai conduzindo. Os outros protetores que nós chamamos de guias, eu penso até que podem se afastar em decorrência do nosso mau proceder. Mas o protetor espiritual está sempre presente, cada vez mais consciente dessa necessidade. Imaginemos, se com proteção nós cometemos muita coisa, sem ela, então, meus amigos, o que seria de nós? Então, aquela imagem que a gente vê em alguns desenhos, sobretudo, que tem lá a pessoa e tem um anjinho, um com asinha, outro com um garfinho, representando o céu e o inferno ali, o bom e o ruim. Isso é muito mais, embora aquilo seja só uma ilustração, mas isso é muito presente, claro, nas nossas vidas, né, Milton? Funciona porque também assim mesmo. Existem os espíritos que querem nos prejudicar. E intuem de forma negativa, né? Sempre faça o pior e não o melhor. O outro, por natureza e critério, sugere sempre o melhor. Agora, no final da pergunta, a pessoa diz assim, podemos saber o nome do guia espiritual, do protetor espiritual? Eu penso o seguinte, querido amigo Coelho, que valor teria saber ou não o nome? Além do que, normalmente os espíritos nunca dão um nome absolutamente correto. São um nome, digamos, um nome fantasia, porque, sinceramente, a denominação nada importa. O que importa realmente é sabermos dessa proteção. E cada pessoa tem o seu motivo para acreditar que ela é protegida. A única coisa é que, às vezes, alguns gostariam que fosse um espírito com nome... Né, um nome bonito, conhecido, né, por vezes, eu imagino que um espírito que tivesse uma elevação. Uma patente maior, espiritual e tudo mais. Mas aí já é vaidade, não é? Aí não estamos falando de uma real necessidade de conhecimento. A real necessidade de conhecimento nos leva àquilo que você pega com Kardec, que é a necessidade de termos um protetor para a nossa realização aqui na Terra. Essa é a realidade. Na pergunta 489 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Kardec pergunta aos espíritos se há espíritos que se liguem particularmente a uma pessoa visando protegê-la. E os espíritos dizem que sim, o irmão espiritual. E é o que chamais de bom espírito, bom gênio, seja lá o que for, né, a denominação que se dê. Então existe realmente esse espírito que se liga, cada um de nós tem lá um que se ligue a ele, né, para ajudá-lo na sua encarnação. E por vezes acompanha até depois da encarnação, né, Milton? Tem alguns espíritos que realmente acompanham um certo tempo depois da desencarnação. Agora, o que acontecerá conosco se nós continuarmos nos preparando, que nem nós estamos todos, com conhecimento, extensão maior da bondade, da vontade de ajudar o próximo? Vai acontecer que dentro, quem sabe, de alguns milênios, a gente também vai ser protetor de algum espírito, de alguém que reencarna. É muito provável, né? A ordem é o que sabe mais ajuda o que sabe menos, né? Se tivermos numa condição evolutiva mais adiantada, no nível, por exemplo, de espíritos bons, poderemos, quem sabe, no futuro breve... Bom, eu exagerei, falei milênios, mas pode encurtar, claro. Mas esses espíritos podem auxiliar espíritos como nós ainda, que são espíritos imperfeitos, né, Milton? E que estamos buscando, pelo menos, um conhecimento novo para servir como
focalizador de luz na estrada da nossa vida, né? Tem uma outra questão aqui, que é a 493 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Interessante, né? O espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa. Entretanto, tem o direito de escolher os que lhe são simpáticos. Para uns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. É interessante também isso, né? Claro. Existe uma outra questão que aqui diz o seguinte: o espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que lhe é confiado? Acontece com frequência, essa é a resposta, que certos espíritos deixem a sua posição a fim de desempenharem diversas missões, mas então dá-se uma substituição. Então pode acontecer que no decorrer de uma encarnação, por uma outra missão que esse espírito, que hoje é o nosso espírito protetor, venha a ter, que ele seja substituído por um outro. Mas é um tanto quanto raro, mas pode ocorrer. Hipoteticamente é possível, na né? Na lei das probabilidades e possibilidades e necessidades, sim, com certeza. Mas é interessante isso para a gente ter consciência que jamais estaremos desamparados de algum espírito que esteja tentando, pelo menos, nos auxiliar, né? Porque às vezes eles estão lá, se esforçam, mas a gente não escuta. Porque né, tudo é aprendizado. Eu penso que se eu disser que nessa fantástica engenharia divina, portanto, engenharia de Deus, que cria essas possibilidades, isto está dentro de uma necessidade daquele que ainda não sabe tudo, aprender um pouco mais com aquele que aprendeu e sabe mais. E nessa troca, então, de conhecimentos reside os benefícios decorrentes da bondade, dita bondade de Deus, bondade do Criador, porque é para o bem. Tem uma outra questão aqui, que aí é decorrente da anterior, né? O espírito protetor abandona por vezes o seu protegido quando este se rebela contra os seus conselhos. Aí ele diz que afasta-se quando vê a inutilidade dos seus conselhos e quando mais forte é a vontade de sujeitar essa influência dos espíritos inferiores. Entretanto, não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então, o homem quem faz ouvidos moucos, aquele volta desde que seja chamado. Ou seja, sempre que for chamado de volta, ele está lá, deixa a gente, às vezes, por nossa conta. Passar, né? por certas experiências, né? Mas não se desliga totalmente, porque assumiu a tarefa, assumiu essa responsabilidade. É sempre a questão eles respeitam o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, às vezes. Né? Eles não modificam o nosso direito de escolher. Somos nós que escolhemos e nós que praticamos, nós que agimos. E eles procuram nos aconselhar, conforme eu disse no início, através da condução de pensamentos melhores. Nessa mesma linha, então a gente pode imaginar também, Milton, que não são os espíritos chamados obsessores que fazem, eles podem até também, de certa forma, nos induzir a alguma coisa, mas a escolha também de fazer certo ou errado é sempre nossa. Claro, né? Mesmo a indução respeita o direito de escolha, de aceitar ou não. A partir do instante que o espírito encarnado, ele não aceita, essa palavra não aceita, significa colocar anteparos para a ligação. Porque do ponto de vista dos acontecimentos, funciona pelo envolvimento e manifestação. Interessante. O meu amigo Milton, vamos imaginar que uma pessoa esteja numa condição de obsessão muito forte.
Embora nós tenhamos já lido que o Espírito jamais nos abandona, o nosso Espírito protetor jamais nos abandona, nessa condição, como o Espírito que está sendo obsediado perde um pouco a lucidez, como é que ele pode auxiliar esse Espírito? Olha, agora mesmo seria uma coisa bastante interessante ali, daquele jeito, essa tradução é do Dr. Júlio de Abreu, né? Uhum. Então, sempre o Espírito protetor, ele encontra um mecanismo para fazer as suas sugestões. Sempre ele vai encontrar. Agora, respeitado o estado em que se encontra o ser que está recebendo a proteção. Como ele se envolveu dramaticamente com a enfermidade chamada obsessão, dentro dessa enfermidade ele aí mesmo vai encontrar. Porque a obsessão, diferentemente do que as pessoas imaginam, ela é um bem para acordar o indivíduo, fazer ele recobrar e voltar para o caminho certo, aprender a coisa certa e tudo mais. Naquele momento é que existe essa ideia de que é um grande mal, mas ele é um grande bem. E é por intermédio desse caminho que o Espírito protetor pode ajudar o ser, seu protegido, a entender o que está acontecendo. E você fala que é um grande bem porque é a forma de despertar aquele espírito para uma outra realidade. E dissolver coisas do passado, né? Às vezes diferenças com esse espírito que hoje é o responsável pela obsessão desse obsediado. Que na verdade ele está devolvendo algo que realmente ele recebeu anteriormente. No fundo, essa permuta ela é a que está em vigência. É bastante interessante o estudo da doutrina, os esclarecimentos que a doutrina espírita faz nesse sentido, para que a gente pudesse pensar. Ninguém vai querer ficar obsediado, né, meu? Mas que a gente pensasse de forma diferente para se conduzir melhor na nossa encarnação, né? E Kardec diz no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que é a insistência e persistência que o espírito promove com outro espírito devido a esses acontecimentos anteriores. Você está falando da obsessão. Porque realmente ela funciona. Que a ação persistente do espírito sobre o outro. Ela funciona como um veículo para acordar, para chamar a atenção. Funciona como lei de efeito sobre causas anteriores. Eu poderia falar lei de causa e efeito, não é isso? Mas ela é em si um efeito forte, bem caracterizado, ou simples, ou fascinação ou subjugação, por essas três modalidades, chamar o espírito para essas solvências do passado. Temos que pensar bastante e refletir sobre tudo isso. Existe aquela que é individual, existe aquela que é pequenos grupos, existe até muitos grupos, muitas multidões, digamos assim. Segundo os livros de Kardec, no período em que Jesus estava encarnado, houve uma epidemia Ele chama de epidemia. Espíritos obsessores naquela região, né? Que são subjugados. Mesmo no tempo de Kardec, ele soube lá, ele deu o nome, que é um termo que se dava antigamente para a subjugação, ele diz os processos de Morzine. Morzine é uma localidade, uma cidade, e faz uma referência, então, de todos os habitantes da cidade passando por essa enfermidade. Olha que coisa interessante. Quem quiser ler sobre os processos de Morzine, consulte a Revista Espírita, né? Na Revista Espírita tem os relatos desse ocorrido, né? Isso mesmo. Lá naquele período e outros diversos, né, do mesmo gênero, né? Isso mesmo. A Kardec fez um extrato, sabe, que aqui no Brasil foi publicado pela editora O Clarim, da cidade de Matão, e deu o nome de A Obsessão. São estudos de Kardec, é um livro publicado sob esse nome que é extraído do que contém a Revista Espírita. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de ler dentro da coleção, então pode obter esse livro para ter uma ideia do que é uma obsessão coletiva
e de realmente coisas bastante interessantes, coisas que vale a pena a gente tomar conhecimento e que pode acontecer quando um grande grupo entra em estado de fascinação. Interessante, E né? subjugação. Então o Clarim fez esse... Foi Kardec que publicou Foi esse... Kardec que publicou no tempo dele e foi traduzido, eu tenho a impressão que foi traduzido pelo Wallace Leal Valentim Rodrigues e publicado pela revista O Clarim, pela editora O Clarim. Chama-se então Obsessão. Obsessão. Interessante para aqueles que gostam de estudar um pouquinho essa questão, Muito né? bom, muito bom. É um material precioso. A Revista Espírita, é tudo da Revista Espírita, né? Está tudo extraído lá. Da Revista Espírita. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa, O que diz Kardec. Aí o que ele diz é que nós devemos estudar e pela atenção agradecer e dar o braço fraterno a todos os nossos amigos e espectadores. Então, mas o Kardec diz que nós devemos estudar. Estudar. E que possamos estudar, e nós aqui esperamos você em nosso próximo programa. Até lá.